muito bem-vindos! Você está conosco no Festival Virtual Apaixonados por Cultura, um evento muito especial. Em nosso canal, você poderá acompanhar toda a programação. Serão 9 dias de atividades feitas com muito carinho por uma equipe dedicada. Todos os dias, teremos uma oficina de saberes às 15 horas, uma apresentação artística às 18 horas e às 20 horas teremos um bate-papo. Tudo isto com companhias e profissionais de diversas áreas e segmentos culturais. Curta, comente e compartilhe esta iniciativa. Olá, tudo bom? Estamos de volta aqui com mais um bate-papo pelo Apaixonados Festival Virtual. Hoje nós temos uma presença muito especial da Carol Ferreira Barbosa. Olá, Carol, como está? Olá, tudo bem? Tudo jóia. Vamos falar aí um breve histórico profissional da Carol. Ana Carolina, né, Ferreira Barbosa. Ela é psicóloga com 8 anos de atuação na área social e atuação em clínica desde 2015. Atualmente é membro do Núcleo de Diversidade Sexual, CRP, participa de projetos voluntários para mulheres vítimas de violência e população LGBTQIA+. E é uma estudiosa interessada pelos assuntos de gênero e diversidade sexual. Olá, Carol, muito bem-vinda ao nosso Festival Virtual Apaixonados por Cultura. E eu queria começar aí tentando entender um pouquinho o que é a diversidade sexual, já que agora esse nosso bate-papo aí é sobre diversidade e inclusão. Tudo bem, Léo? Primeiro quero falar que é um prazer, né, estar aqui, ter sido convidada para participar desse festival e de um assunto que eu acho de extrema necessidade, né, a ser falado. O que é diversidade, né? Acho que o termo ali até fala um pouco, né? O que é diversidade sexual, né? As pessoas, às vezes, quando escutam o que é diversidade sexual, pensam que tem a ver com a bandeira LGBTQIA+, apenas. E não, diversidade sexual, na verdade, é todas as possibilidades, né? Todas as possibilidades de se viver a sexualidade, seja possibilidade de sexo, possibilidade de orientação sexual, né, a possibilidade de expressão de gênero, possibilidade de identidade de gênero, né? Então, essa palavrinha, ela tá tudo, né? Quando a gente pensa em diversidade, a gente pensa em todos esses assuntos, que aí cada assunto tem muitas outras coisas para ser falado, né? Mas, basicamente, é isso. Ok, vários desdobramentos, né? E o que é a identidade de gênero e a orientação sexual, Carol? Acho que são duas questões, que eu acho que são as questões mais faladas, né? Eu acho que as pessoas não sabem ainda diferenciar, né? O que é identidade de gênero e o que é orientação, né? Quando a gente pensa em orientação sexual, a gente está pensando na forma que a gente, né, se relaciona afetivamente e sexualmente, né? Então, a orientação sexual, ela tem a ver, né, com a forma que eu me relaciono. Então, eu sou mulher e me relaciono com outro homem. O que eu sou? Eu sou uma pessoa heterossexual, né? Uhum. Que é talvez a palavra mais conhecida, né? Eu sou mulher e me relaciono com outra mulher. O que eu sou? Eu sou uma pessoa homossexual, né? Eu me relaciono com os dois gêneros, né? Com mulher e com homem. O que eu sou? Né? Eu sou uma pessoa bissexual. Aí, se a gente for falar, existem muitas outras possibilidades, mas eu vou me ater às que a gente sempre está falando, né? Só para entender que orientação sexual ela é isso, ele é algo que fala do nosso desejo, né? Da nossa afetividade, como a gente se relaciona com o outro. Né? A identidade de gênero, ela já vem falar de uma forma de como eu me sinto, de como eu me vejo. Primeiro, o que é gênero, né? Acho que gênero, muito tempo as pessoas
falava que só existia gênero era sexo, né? Então, eu nasci no sexo feminino, eu sou mulher. Eu nasci no sexo masculino, eu sou um homem. E não. Na verdade, isso é sexo biológico, né? Nascer com órgão, isso é um sexo biológico. A identidade de gênero, ela vem falar de uma construção social, porque gênero é uma construção social, de como eu me identifico numa cultura e numa sociedade, né? Então, eu posso ter nascido, um exemplo, nasci uma mulher, sexo feminino, porém, eu me sinto um homem, né? Eu seria um homem trans, né? A gente ouve falar muito a palavra cis, né? O que é cis? São as pessoas que nascem com um sexo e são direcionadas, né, pelo mesmo gênero. Então, uma pessoa que nasceu no sexo masculino e se entende como homem, ela é uma pessoa cisgênera. Né? Que a gente vive uma sociedade cisgênera, né? Se a gente for parar para pensar. Sim. Que é uma normativa, né? A gente vive de duas normativas, né? Que é a normativa heterossexual e a normativa cisgênera, que é problemática, né? Se a gente parar para pensar também. Então, a identidade de gênero, ela tem a ver com como eu me sinto, de como eu me vejo, de uma construção, né? E aí também isso vai ter várias ramificações, né? Porque não existe só duas possibilidades, né? Porque a gente vive um binarismo, né? É como só existe o masculino e o feminino. E não, né? Tem pessoas que, na verdade, elas não se entendem em nenhum gênero. São as pessoas... os não binários que se diz. Não binários, pessoas de gênero neutro, aí tem vários termos. Também, né, tem as pessoas fluídas, que se consideram nos dois gêneros. Que em um momento eu, né, me expresso de uma forma, e no outro momento me expresso, mas eu me sinto. Porque também tem a expressão, né, de gênero nisso tudo, né? Às vezes eu nasci no sexo feminino, mas me considero uma pessoa transgênero, né, um homem, porém, por conta de uma repressão da sociedade, eu me expresso como uma mulher para viver no universo. Então, nem sempre o que eu vejo é o que a pessoa é. Sim. Existem várias outras questões, porque às vezes a pessoa ela se sente de uma forma, mas depende da cultura, da sociedade que ela vive, ela não tem condições, né, de viver a identidade de gênero. Eu sempre digo que é assim, a gente tem que pensar assim, identidade de gênero, cabeça, né, orientação sexual, coração, que é a afetividade, né, e sexo biológico são os órgãos sexuais, né, e a expressão é o vestimento. Então, a gente é constituído em todas essas questões, né? E a sexualidade, ela se constitui como? Um pouco disso que você falou? Sim, eu acho que a sexualidade, ela tem a ver com tudo isso, né? A sexualidade, na verdade, é um processo natural de qualquer ser humano, seja ele de qualquer país, seja ele de qualquer tribo, né? É um processo natural, né? É um processo de construção também, né? A sexualidade, ela é algo inerente, todo mundo tem. O que muda é a forma que essa pessoa vai ter condições de viver. Né? Depende de onde ela está, depende da cultura que ela está. Porque a gente não pode falar que ser heterossexual no Brasil é a mesma coisa que ser heterossexual, um exemplo, na Europa. Ser heterossexual, sei lá, em Rio Preto, é a mesma coisa que talvez ser heterossexual na periferia de São Paulo? Não sei. Quando a gente pensa já em pensar em uma palavrinha, a gente já vai pensar que existe várias formas de se viver. Não existe uma forma de sexualidade igual. O que existem são possibilidades. Como a homossexualidade, ela é vivida por cada um de uma forma, né? Então, a constituição da sexualidade, ela vai passar por tudo isso, né? Desde o teu entendimento enquanto pessoa, que é tudo isso que a gente já falou agora no começo, né? Da questão da construção de gênero, né? Construção aí de indivíduo numa sociedade, mas ela fala de tudo isso, né? Como eu me vejo, como eu me sinto. E ela depende também, né? Tem pessoas, talvez, que não se entende na sua sexualidade, porque talvez ela não pode viver a sua sexualidade. Por isso que eu sempre falo, depende da cultura, depende do país, depende do lugar que se está. Mas isso é algo inerente, né? A Constituição, desde quando a gente nasce, ela começa a ser construída. As pessoas, às vezes, relacionam essa palavra, né, sexualidade, com um ato só. Em algum momento se falaram só, o ato sexual. Não.
Na verdade, a sexualidade ela é algo muito maior. O ato sexual faz parte da sexualidade, mas não é apenas isso. Ele é uma construção de como eu me vejo, de como eu me sinto, de como eu desejo, de como eu sou desejado. Né? E acho que até o processo de conquista, né? As reações até diante de um processo de rejeição amoroso, acho que tudo isso está envolvido, né, dentro da questão da sexualidade. Ela envolve todo esse... Talvez eu diria que a forma que uma pessoa se entende na sua sexualidade, talvez é a forma que ela vai se relacionar, né? Por isso que é muito importante o se conhecer, né? Porque quando a gente se conhece, a gente tem condições de se relacionar com o outro, né? E quando a gente não se conhece, às vezes a gente, na verdade, vai viver tudo, menos uma relação, né? Porque uma relação é uma troca, né? Eu preciso minimamente me conhecer. Sim. Carol, nós estamos, então, fazendo parte, aqui é uma atividade, um bate-papo de um festival especial, né? Que tem como intenção aí colocar a luz sobre vários segmentos culturais para o público com deficiência intelectual, né? As pessoas especiais que nos rodeiam, que hoje em dia, ainda bem que podem, né, se expressar de forma muito mais abrangente, muito melhor. Então, eu queria saber, na tua opinião, enquanto, né, psicóloga, enquanto pessoa que vivencia todas essas questões, qual a importância da gente falar sobre a sexualidade de um indivíduo que tenha deficiência intelectual? A importância são várias, né, Graça? Na verdade, assim, primeiro a gente precisa reconhecer que as pessoas com deficiência intelectual, elas vivenciam também um processo natural da sexualidade, né? Porque, às vezes, tem uma parte, né, da Constituição que fala dos direitos, né? E um dos direitos individuais é a sexualidade, né? De todos, não tem vírgula, né? Só que a gente esquece disso sempre. Quando a gente vai falar dos assuntos, tudo vira muito tabu, né? Então, quando a gente pensa na sexualidade de uma pessoa com deficiência intelectual, infelizmente isso é um assunto tabu, né? É como se essas pessoas não pudessem viver, né, a sexualidade. Então, por que é importante falar disso, né? É importante por vários motivos. Porque quando a gente fala de um tema e reconhece ele, né, a gente está aprendendo a lidar com a situação, né? Então, uma criança, um adolescente, um adulto, ele passa, né, com deficiência intelectual, ele passa por o mesmo processo de desenvolvimento afetivo e sexual que qualquer outra pessoa, né? Sim. Às vezes, as pessoas com deficiência intelectual são colocadas num lugar, né, de infantilização, né? De como se fosse uma eterna criança, né? Sim. Existe aí uma deficiência cognitiva, né? Um atraso, né? Em algumas questões. Mas o desenvolvimento dela é natural, como de qualquer outra pessoa. E quando a gente não fala disso, a gente não reconhece. Se a gente não reconhece, não existe. Né? E tudo que não existe é reprimido. E o que acontece com o que é reprimido, né? Quem que vai sofrer essas consequências? A pessoa, né, com deficiência intelectual, porque se ninguém falar com ela a respeito, muitas das vezes ela não vai saber o que acontece com o corpo dela, né? Ela não vai entender que isso é um processo natural, e inclusive ela não vai saber como lidar com as sensações, né, com os sentimentos que existem dentro dela. É uma questão que eu gosto sempre de colocar também, quando a gente fala, porque é uma polêmica, né, falar sobre sexualidade em qualquer, né, setor é uma polêmica, mas quando eu ensino uma criança, né, todas as crianças, todos os desenvolvimentos, né, o corpo dela, eu estou ensinando que só ela pode tocar no corpo dela, não é isso? Sim. Né, quando eu ensino para ela que existem alguns sentimentos, a gente não está ensinando ela a lidar com o corpo dela e viver os processos dela no momento ideal, né, no momento que ela não seja prejudicada. Então, por que é importante falar? Eu acho que é importante falar até no sentido de proteger, né? Eu acho que quando se fala desse assunto, você ensina
as pessoas a lidar com o corpo dela, com o sentimento, mas também ensina elas a se protegerem, né? De entender Sim. que o corpo é dela e que só ela, né, tem direito em escolher, né, o que fazer com esse corpo. Então, as pessoas com deficiência intelectual, elas têm direito de exercer a sexualidade delas, não só por lei, né, mas como por direito mesmo. Inerente, né, da Constituição humana, né, é um direito da Constituição humana. Né? Como eu tiro um processo natural de um indivíduo? Isso é quase um crime, né? Você dizer para uma pessoa, pelo fato dela ter uma deficiência intelectual, ela não pode viver os desejos, porque são desejos inerentes, não tem como eu controlar, não tem como ninguém controlar. Ele vai sentir, ou ela vai sentir de qualquer forma. Todas aquelas questões que a gente levantou no comecinho, de diversidade, né, sexual, de orientação, de identidade, as pessoas com deficiência intelectual, elas passam por esse processo. Porque quando a gente pensa em diversidade, ela é algo inerente também ao ser humano. Sim. Todo mundo passa por esse processo. Cada um vai se direcionar, né, para a sua sexualidade em si, seja de orientação, seja de identidade de gênero. E isso já é complicado numa sociedade que a gente vive, que é uma sociedade repressora, uma sociedade preconceituosa, machista, uma sociedade que já machista, que já reprime. Todo mundo que tem um desejo fora de uma normatividade, né, como eu te disse, a gente vive uma sociedade normativa, né, heterossexual, cisgênera, a gente tem um direcionamento, né, desde quando a criança existe, é dito para ela, você tem que seguir tal caminho. Então, quando ela vai para um processo que é dito como se não fosse certo, ela já vai ver as repressões. Aí imagine uma criança, um adolescente, um adulto com deficiência intelectual, que nem é dito para ele que, na verdade, ele pode vivenciar o processo dele de sexualidade. Então, imagine que confuso que não fica para essa pessoa. Além de não poder vivenciar as sensações e o sentimento, mas também não poder entender. De não poder entender por que ela está sentindo aquilo. Né? Então, é uma questão que eu acho, assim, não existe outro caminho, né? Acho que todos os estudos, eles vão para o mesmo caminho, né? Quando fala da sexualidade, né, da pessoa com deficiência intelectual, é os cuidadores, né? Os cuidadores, os pais, mãe, avós, enfim, quem está próximo, né? É conversar. E eu sei que é difícil conversar, né? Porque, às vezes, também não foi conversado, né? Porque se a gente vive uma sociedade que reprime, automaticamente a gente está falando que a gente vive uma sociedade que não fala da sexualidade, né? Mas não existe outra forma de ensinar que não ser conversar. E mesmo que seja perguntando, às vezes, mas por que você está sentindo isso? Mas isso aqui, né? Uma coisa que existe um tabu, né? Eu já estive, né? Já trabalhei com crianças com deficiência intelectual, é de às vezes achar que as crianças ela têm uma sexualidade diferente, muito aflorada, né? E aí vem essa coisa como se fosse algo de doença, né? Como se fosse algo muito exagerado. Mas por que isso acontece na grande maioria das vezes? Eu ia te perguntar. Porque se eu não converso, se eu não ensino que aquilo existe, como que essa pessoa vai entender como lidar com o sentimento dela? Como lidar com a pulsão dela sexual. Então, se eu ignoro isso, esse assunto é inexistente. Então, automaticamente, essa pessoa, ela vai seguir os instintos. Sim. É só você pegar qualquer pessoa, uma criança, colocar no quartinho e deixar lá experimentos, né? Deixar ela lá e não falar de nada com ela. Ela vai reagir conforme o instinto dela. Agora, se eu converso, se eu explico, eu estou ensinando várias coisas. Eu estou ensinando para essa pessoa que está tudo bem ela sentir tudo que ela está sentindo, mas que existem lugares, né? Então, existe lugar para ela fazer isso, existe lugar para ela se conhecer, que ela pode se conhecer, ela tem o direito de se conhecer, né? Eu acho que essa repressão passa muito pela questão que a criança, ela não tendo filtros, ela pode se tornar alguém conveniente, e por isso, então, ela tem que ser reprimida. Só que é como você disse, né? O instinto, ele vai além das convenções sociais. Então, o que vai falar mais alto é a maneira como ela sente e a maneira como aquela sensação vem
né, vem tomá-la ali dentro das situações em que ela sentir desejo ou sentir vontades, e eu acho que é uma bola de neve. Então, quanto antes a gente começar a mexer com essa questão, a tomar coragem e exercitar esse diálogo e essa temática, isso vai se desdobrando de uma forma que vai sendo amadurecida por todos nós, né? Porque até nós, pais de crianças, né, que não são especiais, já temos essa dificuldade. Então, isso precisa ser um desdobramento de cada um de nós para que depois a sociedade vá absorver isso. Porque senão, pela minha concepção, a gente não vai conseguir mudar esse quadro, porque não vai ocorrer uma mudança natural enquanto não, né, não partir de nós, pais educadores, uma nova postura perante as situações. Na verdade, eu acho que isso são mitos e tabus que foram construídos, né? Eu acho que lá atrás, né? Bem atrás, né? Mas a gente sabe que ainda é um reflexo, né? Eu acho que ninguém sabia falar mesmo a respeito, né? Não tinha conhecimento. E as instituições foram reproduzindo isso, né? As instituições e os pais, muitas das vezes, por falta de orientação, também reproduzem isso. Os pais, os cuidadores, né? As pessoas aí responsáveis. Né? Às vezes a pessoa não teve direito nem de saber da sexualidade dela. Então, como que ela, né? Aí ela se vê lá na situação. O que ela tem de conhecimento, às vezes, limita ela a entender tudo isso que a gente está falando, essa pluralidade, né? Que é humana, essas possibilidades. Então, eu acredito também que é um dever, né? Das instituições trazer esses assuntos, né? Porque quando eu falo sobre uma coisa, ela para de ser um problema. Porque ela só é um problema, a sexualidade, porque a gente não fala. Sim. Então, se a gente invertesse, né? Então, falamos para que isso não seja um problema. Não, a gente deixa de falar porque acha que é um problema, então não pode falar. E é aí que o problema se cria, porque se eu não falo, eu não tenho conhecimento, eu não ensino. Eu vi alguns estudos que apontam isso, assim, o quanto que na história, quanto as crianças, né, e adolescentes, por conta da sexualidade, né, aflorada pelo fato, né, dessa repressão, são isoladas, né, do convívio social. Porque se uma criança ela é isolada, ou uma adolescente do convívio social, ela não aprende a se relacionar, porque a gente é a partir das nossas relações. Então, ela não aprende a pluralidade, a diversidade, porque a constituição, né, nossa, enquanto ser humano, é a partir do outro. A gente vai se construindo em sociedade, né? E aí, a partir do momento que essas pessoas nem existam, né, às vezes em alguns espaços. Você trabalha também, pelo teu histórico aqui, com mulheres, né, em situação de violência, e aí eu fiz um link aqui dessa narrativa que você falou, com o início do século passado, onde as mulheres muitas vezes eram internadas, né, pela histeria ali, porque elas não sabiam lidar com a sexualidade, já que no começo do século passado, isso era tido como impróprio. As mulheres têm que ser reprimidas, porque elas não são dignas de exercerem o seu lado, né, sexual. Até hoje, né, tentam calar as mulheres, né? Mas se a mulher você sai de uma normativa, ela já né, dita como lá, né, enfim. Mas eu acho que isso é um ciclo da nossa sociedade, né? A gente vive uma sociedade e a gente vai vivendo ciclos, né, que vão sendo repetitivos, né? Em algum momento, se a gente olha na história também, além das mulheres, né, que eram aí internadas, né, invalidadas dos seus sentimentos, pessoas com deficiência também, essas pessoas eram escondidas, eram internadas. A gente pensar na questão da saúde mental no geral, né, quem tinha um diagnóstico de saúde mental no todo, né, a história está aí para ser contada, né, que às vezes a gente gosta de ignorar ela, né, mas esses assuntos tabus, eles já foram muito problemáticos, são ainda, porque ainda a gente não reconhece eles no lugar que tinha que ser reconhecido, né. Eu tive um vizinho, anos 80, eu era adolescente, um vizinho de bairro ali, que ele não frequentava escola, ele tinha Down,
um grau de deficiência intelectual, mas se percebia que ele era funcional, só que ele não frequentava a escola, a mãe era da casa para a igreja, da igreja para casa, ele não tinha convívio em festas, e um menino pegou álcool, ateou e pôs fogo no corpo, porque eu acho que, né, que é exatamente uma manifestação do que é uma rejeição do outro. A pessoa não tem como se aceitar, não tem como se valorizar, se ela não for aceita também pelos ali, né, da própria família e pela sociedade. Então, houve uma grande evolução, ainda bem, né, em termos da inclusão, e espero que isso a gente consiga levar também, enquanto uma conversa madura, para dentro das instituições, dentro das escolas, né? Acho que a gente ainda está... Não tem outro caminho, né? Se a gente não falar desses assuntos, falar, né, das diversidades humanas, das possibilidades, né? A gente nunca vai sair desse lugar, né? Eu achei interessante esse relato que você colocou, porque tem muito a ver com aquilo que eu estava falando, né, da questão do isolamento. O que o isolamento social ele faz com uma pessoa, com qualquer pessoa? Sim. Mas é que a gente sabe que isso é muito forte, né, nas pessoas com deficiência intelectual, isso ainda existe. Às vezes por vários motivos, né, não vou aqui ficar culpabilizando, né, os cuidadores. Às vezes por medo de não saber como lidar, né, às vezes por falta de orientação, de falta de, enfim, de N coisas. Mas como que você impede um desenvolvimento natural dessa pessoa, né, que você usou a palavra funcional, né? Todo mundo pode ser funcional. A funcionalidade, não existe só um tipo de funcionalidade, né? A gente precisa sair desse lugar de padrão. Eu funciono de uma forma, você de uma forma, Sim. E a criança, né, com deficiência intelectual, síndrome de Down, a pessoa, né, com autismo, enfim, todo mundo tem sua funcionalidade. A gente só precisa aceitar a funcionalidade de cada um. E aceitar, né, essas questões humanas que existem e reconhecê-las, né? Eu digo assim, que era uma pessoa que tomava banho sozinho, comia sozinho, teria condições de se desenvolver dentro... Oi? Oi, tá ouvindo? Deu uma travada, mas voltou. Que ele teria condições de se desenvolver... Sim. Funcional, eu digo assim, básico dentro da higiene. Não, eu entendi o que você falou. É que eu quis dizer isso, porque cada Sim. um vai ter um nível de funcionalidade, e está tudo bem. E cabe a nós. Se essa criança, esse adolescente não é desenvolvido, não é dado a chance para ele desenvolver, ele não vai desenvolver o potencial que ele tem para desenvolver. Né? Quando você perguntou, a pessoa com deficiência intelectual tem direito a sexual? Tem direito a casar, tem direito a namorar, tem direito a se apaixonar, decepção, tem direito de ser gay, tem direito de ser lésbica, tem direito de ser hétero, tem direito a tudo. Sim. Talvez só não foi dito para eles ainda, né? Não foi conversado a respeito. E eu vejo hoje muito, principalmente no Instagram, casais com Down, que eles por exemplo, casam e fazem da vida ali um reality show, né? Não quero julgar os méritos e tal, mas essa naturalização também, essa inserção dentro das mídias, né? Eu acho que mais é a naturalização mesmo, essa autoaceitação, essa reciprocidade ali entre eles, que deixa a coisa mais leve também. Porque isso, de alguma forma, está muito mais digerível socialmente, né? Uma pessoa idosa, uma pessoa mais velha, que tenha uma mentalidade um pouco mais fechada, conservadora, ela já consegue se abrir, de repente, para essas mudanças, vendo essa naturalização. Até, acho que mais fácil do que dentro de casa ou da própria família, né? E assim, dentro da tua experiência de clínica, você teve algum caso, alguma situação de diversidade dentro dessa da categoria dos deficientes intelectuais, ou dentro de alguma entidade que você possa ter trabalhado? Já. Existiu esse contato com o trabalho psicológico? Você acha que existe efetivamente um resultado positivo dentro de todo esse processo de reconhecimento, de aceitação?
e já tem esse paradigma da família ou do indivíduo, né? Acho que sim, até porque cada pessoa ela vai ter a sua condição, né? Que a gente fala do deficiente intelectual, mas cada um tem lá o seu comprometimento, né? Eu não posso dizer que todos são iguais, mas sim, né? O trabalho, o meu trabalho enquanto psicóloga, ele vai ser desenvolvido a partir do que o outro me traz. Então, eu trabalho na possibilidade do outro, né? Sim. Então, não tem tabu. Existe, né, algumas vertentes que falam, né, ou pode trabalhar tal linha, tal linha. Não, a gente pode trabalhar todas as linhas, né? A pessoa com deficiência intelectual, ela tem o direito também de se autoconhecer, dentro das condições dela. Então, quando me chega, já me chegou e eu já trabalhei, eu trabalho dentro das possibilidades, e que não é mais, não é menos que a do outro, só é a possibilidade daquela pessoa. E as famílias, eu acho que até, né, mais ainda importante até, né, às vezes as famílias, os cuidadores, acho que a gente também tem que ser realista, né, a gente vive uma sociedade que não é normalizado a saúde mental. Então, a gente tem que saber também que isso é uma grande questão, até porque a gente não tem isso enquanto política pública garantida. Não. Né? Não é todo mundo que tem acesso a uma psicoterapia, a uma análise, não é todo mundo que tem. Ainda é um serviço, eu vou usar esse termo, elitizado. Quem tem condições de pagar, ou quando tem projeto, né? Óbvio que enfim, existem muitas possibilidades se está num processo, mas ele não é ainda não é algo de acesso, porque eu não garanto isso, né? Na rede pública de saúde. Mas, né, eu acho que o principal aí, né, se os pais, os cuidadores, né, as pessoas responsáveis por uma criança, né, com deficiência intelectual, ela tem um acompanhamento, né, simplesmente para tirar suas dúvidas, de ter um entendimento, porque é assim, né, quando um casal, né, enfim, tem a notícia que o filho ou a filha nasceu com deficiência intelectual, é assim, um luto que ele faz, porque existe um processo de constituição aí, né, de construção de uma normatividade, que é ruim em todos os casos, né, meu filho vai fazer isso, 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 e aí quando chega uma criança, você vai ter que aprender, na verdade, que, opa, peraí, não, você vai ter que pegar a sua expectativa, jogar no lixo e aprender a lidar com a realidade. Todos os casos, mas quando vem uma criança, né, que apresenta algo diferente, vamos colocar assim, isso fica mais drástico, né? Há um luto nesse processo, né? Então, sim, seria muito importante, né, um acompanhamento para aprender a lidar com todas as questões. A gente está falando da sexualidade aqui, mas a gente pode falar de 1000 questões, né? Que são o direito de uma pessoa com deficiência intelectual. E os cuidadores, se eles se cuidam, eles aprendem a cuidar. Não existe processo sem cuidado, né? É isso aí. Não sei se eu respondi, Grau, o que você perguntou. Não, sim, sim. Eu acho que assim, está bem esclarecido. É uma honra mesmo a gente poder estar tendo você aqui, porque uma das intenções do Festival Apaixonados é poder inserir dentro da sua programação os 3 segmentos do nosso Conselho Municipal de Políticas Culturais. Um desses segmentos, uma dessas cadeiras, é o LGBTQIA+, e aí eu me sinto muito honrada de ter você representando este segmento, tá, Carol? Porque eu acho que nós temos que falar sobre tudo e dar oportunidade e mostrar culturalmente como as nossas, né, os nossos segmentos, a nossa arte, a nossa capacidade cultural, ela se estende, inclusive para as pessoas com deficiência intelectual. São as possibilidades, né? E aí, quando você fala disso, né, eu tenho que falar do lugar que eu falo também, né? Eu sou uma mulher lésbica, né, que tenho por militância e por interesse os assuntos de orientação, né, e de gênero, né, de diversidade no geral. Ocupo, né, no CRP, eu sou membro do Núcleo de Diversidade, que é um núcleo que a gente traz os assuntos referentes
a categoria de psicologia, né? Porque a gente também precisa aprender a todo momento, né, sobre os assuntos. Sim. E então, para mim, assim, quando você falou, vamos falar sobre isso, eu falei, nossa, que bom que alguém está lembrando que a diversidade, ela é para além, porque às vezes a gente fica na bandeira e é necessário, né? Quando a gente fala LGBTQIA+, né? A bandeira, né? Porque essas pessoas, elas precisam de um cuidado especial, porque são pessoas que são discriminadas, são pessoas que são assassinadas por simplesmente existir. Por simplesmente existir a naturalidade de uma sexualidade, que é o que eu estou colocando aqui, né? Sim. Mas a pessoa heterossexual, a pessoa cisgênera também faz parte da diversidade sexual humana, porque é mais uma possibilidade, né? Então, falar da diversidade, falar dessas questões para a população, né, para as pessoas com deficiência intelectual, é reconhecer que elas existem e reconhecer que elas têm o direito também, né, de viver a sua diversidade como qualquer outra pessoa, né? É isso aí, e é uma maneira também da gente ajudar quebrar um pouco dessa grade, né, dessa prisão, de alguma forma. Ô, Carol, e agora eu queria saber de você, dentro da tua percepção, qual é a importância da gente ter um festival cultural, né? Espero que essa seja só a primeira edição de muitas, mas na tua percepção aí, enquanto psicóloga, enquanto terapeuta e enquanto ativista da causa, qual a importância de um festival amplo como esse e principalmente para este público? Acho que a gente já foi falando disso, né? Eu acho extremamente importante, né? Porque quando a gente fala sobre algo, a gente tira uma venda, né? Provavelmente várias pessoas que estão escutando a gente hoje vai ouvir pela primeira vez algumas coisas. Vão concordar, outras não. E tá tudo bem. É importante que se discorde também, porque quando eu discordo, eu vou pelo menos procurar saber, né? Mas é muito importante porque eu dou voz. Quando eu dou voz, né, eu falo da existência dessa população. A gente precisa dizer, a gente não pode se calar, né? Então, um projeto desse, eu acho muito sensível, muito delicado, né? Eu vi que tem várias atividades, né, voltadas para vários segmentos, e aí no meio de tudo isso tem encontrado um tempo e a necessidade de falar, né, da população LGBTQIA+, e dizer que essa população ela está em todos os espaços, ela não sou eu ou fulano, ela é todo mundo, porque se eu não sou dessa bandeira, eu tenho um parente, eu tenho um primo, eu tenho um irmão, eu tenho alguém. E, inclusive, a pessoa com deficiência intelectual precisa também aprender que existe diversidade, até para aprender a se relacionar socialmente. Né? Porque quando eu não aprendo a me relacionar socialmente, eu tenho problemas, né? Em todo sentido. Eu preciso entender que eu faço parte, mas eu preciso entender também que existe uma pluralidade e eu preciso respeitar. Então, é extremamente importante, eu fico super honrada de estar podendo contribuir de alguma forma, né? Sei que só está sendo uma pincelada aqui, né? A gente ficaria aqui horas, né, para falar, de fato, sobre a temática, mas vocês estão de parabéns, assim, fiquei muito feliz mesmo de ter sido lembrada desse assunto. É isso aí. Eu quero agradecer, nós já estamos aí finalizando o nosso bate-papo. Quero muito agradecer a Carol Ferreira né, por ter aceitado o convite, pela participação. Espero aí que para os próximos projetos possamos estar juntos de novo, na sua presença e né, do seu conhecimento. E também agradecer a todos que participaram conosco de mais um bate-papo do Apaixonados por Cultura, nosso festival virtual. Muito obrigada. Continuem aí prestigiando toda a programação. Abraço. Obrigada, Carol. Obrigada, tchau. Tchau. Olá, continue ligado na programação do Festival Apaixonados por Cultura. São 27 atrações, sendo 9 oficinas dos saberes, 9 apresentações artísticas e 9 bate-papos. Tudo feito para um público muito especial. Agradecemos sua presença virtual em nosso evento. Participe da arrecadação solidária para a APAI Rio Preto. Faça um Pix de qualquer valor para o CNPJ da entidade.
Continue acompanhando nosso festival virtual Apaixonados por Cultura. Curta, comente e compartilhe esta iniciativa.